responsável por falar sobre o tema 130 anos da Lei Áurea, e nada melhor como esse espaço para poder expressar esse assunto, né? Para poder dialogar sobre esse assunto. Um espaço totalmente pensado para homenagear o grande ícone, né? A grande figura sobre esse tema aqui do estado do Ceará, né? O Chico da Matilde. Aqui atrás de mim vocês podem ver um quadro que conta um pouco da sua história, um pouco da história de vida do Chico da Matilde, mais conhecido como Dragão do Mar, que nada mais era do que um simples jangadeiro que escreveu seu nome na história ao liderar uma greve dos jangadeiros aqui no litoral cearense contra o embarque e desembarque dos escravos que chegavam, né, aqui no estado do Ceará. Essa lei, a Lei 3353, ela foi sancionada em 13 de maio de 1888 e essa lei declara extinta a escravidão. Mas mesmo após 130 anos da sanção da Lei Áurea, a população negra ainda guarda marcas irreparáveis de uma tragédia que durou mais de 3 séculos. E para piorar, carregamos o triste título de sermos o último país do Ocidente a libertar nossos escravos. Mas o estado do Ceará sai na frente com relação à libertação dos seus escravos, pois Redenção, que na época nem se chamava Redenção, era Aracapé, ela foi a primeira cidade do país a alforriar todos os seus escravos. Esse movimento se espalhou pela província do Ceará, onde 25 de março de 1884 tornou-se o primeiro do país a libertar os negros cativos. E infelizmente nos livros didáticos pouco ou nada se vê sobre esse assunto, sobre esse grande feito do Dragão do Mar e do estado do Ceará. O fim da escravidão tornou o ex-escravo igual perante a lei, mas isso não era garantia de que iam ser aceitos na sociedade. Os ex-escravos não receberam terra ou qualquer tipo de indenização pelo tempo de trabalho forçado. Muitos analfabetos e vítimas de preconceito, os ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca de sobrevivência. Para os negros que migraram para a cidade, só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou o número de ambulantes, empregadas domésticas, muitas ex-escravas eram tratadas como prostitutas. Muitos negros passaram a morar nas ruas. A ideia permanente de que o negro só servia para serviço pesado, o preconceito e a discriminação deixaram sequelas desde a abolição até os dias atuais. E como um efeito dominó histórico, racial e cultural, o documento que prometia ser um passo para a construção de uma sociedade igualitária foi, na verdade, o berço da estruturação de um sistema de servidão voluntária. Afinal, como iriam fazer negros que viveram e nasceram naquela senzala, de um dia para o outro reconstruir suas vidas em uma sociedade que só os via como objetos submissos? Pois, diferente de como aconteceu nos Estados Unidos, onde depois da Guerra da Secessão, a vitória do Norte sobre o Sul, ou seja, dos abolicionistas contra os escravocratas, a emancipação total dos índios foi real. Lá, eles foram amparados por uma lei, onde recebiam assistência e formas de inserção na sociedade. Aqui no Brasil, eles foram jogados à própria sorte. Mesmo depois de 130 anos desse acontecimento, o racismo permanece com graves índices na sociedade brasileira. Nós percebemos nisso um atraso do país em relação a esse problema. Grande parte da América Latina já tinha abolido a escravidão em 1860. Mas no Brasil, isso só veio acontecer depois da Guerra do Fim do Paraguai, em 1870, ou seja, 10 anos depois. Não é fácil debater sobre esse tema. O preconceito e a discriminação são raízes plantadas dentro de todos os negros do nosso país, mas eu acredito que devemos partir do pressuposto de que todas as pessoas brancas, mesmo que não tenham culpa e nem vivido o período de escravidão no Brasil, colhem frutos de ser uma pessoa branca no Brasil, e todas as pessoas negras colhem as cicatrizes desse processo cruel. É necessário questionar os sentidos de uma abolição do trabalho escravizado que não assumiu qualquer compromisso com a população negra liberta, não permitindo a sua reintegração social. No pós-abolição, havia um projeto de modernização conservadora que
que deixou de lado pautas importantes como a reforma agrária e o enfrentamento do racismo. Além de, obviamente, políticas públicas voltadas para a população negra. 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura no Brasil e continua a haver uma relação racial desequilibrada. Situações degradantes como as do passado continuam no presente. Nos últimos 19 anos, 49.942 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados pelo Ministério do Trabalho. É como se metade da população da Jurema, no distrito de Caucaia, fosse resgatada em tais condições. No mesmo período, o governo desembolsou 94,5 milhões de reais em indenizações. Mas os números eles vêm caindo nos últimos anos. Em 2016 foram registrados 885 casos. Já em 2017 foram registrados apenas 540, que ainda é um número alto, mas foram registrados bem menos do que em 2016, segundo informações da Comissão Pastoral da Terra. Os estados que mais registraram casos foram o Mato Grosso, Minas Gerais e o Pará, esse último com 73 casos. O trabalho escravo contemporâneo não ocorre por acaso, mas sim como resultado de uma discriminação histórica estrutural. O Estado não criou condições para o trabalhador vulnerável ter acesso a terras ou ao mínimo de recursos para uma vida digna. Contudo, o número de fiscais é o menor em 20 anos. Atualmente são 2.350 fiscais fazendo o trabalho. Um estudo de 2015 feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada diz que o número ideal para este trabalho é de 8.000 servidores. A população que se autodeclara negra no Brasil chegou a 18 milhões, 8,7% do total da população no país. O maior percentual de desempregado também é dos negros, são 63,7% de um total de 13,7 milhões de desempregados, de acordo com o IBGE. Ou seja, é como se para cada 3 pessoas desempregadas, 2 fossem negros e apenas 1 branco. Os salários também, eles são muito desequilibrados. Enquanto uma pessoa branca ganha, em média, R$ 2.750 por determinado cargo, se uma pessoa negra ocupa esse mesmo cargo, ela ganha R$ 1.531, praticamente metade do salário pago para um branco. Com 130 anos da Lei Áurea, ainda é difícil mensurar com exatidão as consequências para a população negra. Entretanto, é certo que ainda não foi possível romper com o pensamento racista e as práticas discriminatórias. Florestan Fernandes, em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, afirma que a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo, de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem cargos especiais que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho. Essas facetas da situação imprimiram à abolição o caráter de expoliação extrema e cruel.